Manas que Viajam, um podcast que reúne mulheres que viajam por lugares e ideias e juntas vamos mostrar para o mundo um pouquinho do nosso legado. Então, boa viagem. Eu sou Nath Barbosa, estou nômade, sou mochileira, adoro uma viagem bem slow. Sou mineira, atualmente estou no Brasil, moro vivendo pelo mundo, tenho 33 anos. Amo Ayurveda, yoga, místico e muitas contradições. Hoje eu convidei uma das manas que também passaram pela minha jornada. Conheci ela na Chapada dos Veadeiros, um encontro de almas, um sincrodestino desses que só quem está aberto sabe. E sem mais delongas, Monique, a amiga minha amada, por favor, se apresente, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz com a sua presença. Oi, satisfação. Muito grata por estar aqui. Eu sou a Monique Santana. Trabalho como terapeuta e viajo nas ideias no mundo interior, muito mais do que no exterior ainda. Eu resido em Bituba, Santa Catarina, e tenho 31 anos. Sou mãe, doula, além de terapeuta também, e transito aí nesses lugares internos, trabalhando principalmente com a liberação das memórias uterinas, né? Muito foco na mulherada aí, nesse lugar de se libertar internamente e externamente também. Nath, estou muito grata por estar aqui, muito feliz. Quanto tempo que não nos vemos, né? E não nos falamos também. Maravilhosa. Deixa pouco a pouco a gente conta mais um pouquinho sobre esse seu rolê aí, que é muito incrível, muito maravilhoso. Tenho certeza que vai inspirar as manas que vão escutar a gente depois. Deixa eu fazer uma audiodescrição também. Eu tô aqui com o fundo de casa, no meu lado esquerdo, que vai aparecer na direita para vocês, uma cortina, uma janela, aqui do outro lado, tipo um quadro, uma parede. Meu cabelo é longo, é preto, pele branca, tenho olhos castanhos. A Monique também está no fundo de casa, com umas decorações, uma janela também, coincidência, né, do mesmo lado, e uma cortina clarinha, uma blusa meio azul clara, também cabelo preto, de trança, pele branca, olhos castanhos também, né, amiga? Bom, o que te motiva a viajar? A história do lugar. Eu sou uma pessoa que eu me conecto muito com a história das coisas, com aquele significado profundo, assim, que muitas vezes algumas pessoas que costumam viajar buscam os pontos turísticos, né? O Eu confesso, superficial, entre é, eu, aspas. eu confesso assim que já me atraiu, já me chamou muito, mas quando eu acabo chegando no lugar, mesmo que eu vá com esse propósito, eu acabo indo por um caminho de me conectar com a história daquelas pessoas, né, de conhecer realmente assim a cultura dali, como que vivem como as pessoas que moram vivem, né, não só esse lugar do turismo em si. Eu acho que isso é o que mais me Sensacional. motiva. E como que você organiza isso? Você pesquisa antes e aí é isso que te faz ir até o lugar? A gente sabe que tem várias possibilidades, né? A gente que é mais assim, fluida, mas me conta aí. Bom, nesse meu contexto atual, né, de trabalhar como terapeuta e fazer vivências e tudo mais, eu acabo indo por um chamado de trabalho. Acho que isso me leva também a me conectar com a história. Mas é muito por referências também, né? Eu ouvi dizer de pessoas que foram e se conectaram. Às vezes acabo sonhando, né? Ou me conectando mesmo através de filmes, enfim, infinitas possibilidades, né, que a gente tem. Mas eu busco muito autoconhecimento, então eu acabo optando por esses caminhos, assim. A gente se conheceu num lugar muito inusitado que eu nunca imaginei ir, nunca imaginei estar, né? Não a Chapada dos Veadeiros em si, sempre quis ir, né?
Mas a cidade Cavalcante eu nunca nem tinha Cavalcante. ouvido falar. Gente, sonho fala. Pessoas, às vezes, tipo assim, acontece muito comigo. Um lugar ele começa a aparecer através das pessoas mesmo, né? Nossa, Aham. fulano não sei o que me falou de tal lugar. Aí entro na internet, não sei o que aparece. A Chapada Mas é dos bem assim Veadeiros foi a mesmo. mesma coisa, assim. Eu cheguei, a gente ia ficar na Vila de São Jorge. Eu falei, não, vou arrumar um lugar aqui, vou alugar alguma coisa, ficar uns 2 meses. E vai do nada, conhece alguém que aí já tem um chamado para Cavalcante, a gente ia ajudar uma mana a construir uma casa lá e tal. E tipo, puf, quando vê, você está conhecendo as pessoas no momento certo, na hora certa, coisas que você precisava ver, às vezes escutar, coisas que você precisava passar, às vezes vão doer mais, às vezes vai doer menos, né? Mas aí eu acho que uma coisa que eu acho que a gente compartilha é essa intenção além da viagem mesmo, né? O movimento carregado ou conectado a outras coisas também, umas missões de vida, trabalhos e não só turístico, o que é muito massa. Eu acho que está muito conectado também com a galera que vive no mundo também, né? Não só nômades digitais, mas todo tipo de moradores, cidadãos do mundo, que às vezes tem uma casa fixa também, gente. Não viaja nessa ideia, não, que eu já falei isso em vários episódios. Inclusive, inscreve aí no canal. A gente vai estar no Spotify também com os episódios do Manos que Viajam. Sempre tem mana cabulosa que eu conheço nessa vida. Vou tirar onda mesmo, porque elas são incríveis. Então, assiste outros episódios também e entra aí pros assuntos, participa, comenta. É isso. Amiga, me conta uma coisa. Você Diga. lembra da sua primeira viagem sozinha? Eu tô falando viagem, assim, usando esse termo, que é o termo mais comum, né? Mas assim, entenda-se viagem não só como férias, né? A gente leva muito esse conceito, assim. Pode ser férias também, mas um momento que você viveu aí sozinha. Viajando. Isso. A minha primeira viagem sozinha, assim, sem família, foi, foi para um lugar bem turístico, que foi para Disney, quando eu tinha 15 Ah, anos. E eu fui, só que olha só a diferença, né? É, era o sonho da minha mãe que eu fosse para Disney. E enfim, ela queria muito que eu fosse, que eu vivesse essa experiência. Era mais dela do que meu. E ela faleceu quando eu tinha 14 anos. Então, quando nossa, eu fiz 15, no aniversário de 15, eu falei, tá, vamos lá, então, vamos né? viver isso. E eu sinto que assim, eu não estava com maturidade suficiente, né, para viver essa experiência sozinha, mas eu fui super bem acompanhada, né, pela excursão, fui super bem cuidada, direcionada, né, vivi coisas maravilhosas, né, eu super quero viver essa experiência com meu filho também, eu acho que é um lugar que leva a gente a viver algumas coisas da infância, tudo bem que eu ainda era uma criança, né, mas eu acho que hoje, né, com a maturidade que eu tenho, com a experiência de vida que eu tenho, eu acho que eu me conectaria mais, né, indo mesmo que fosse para Disney, assim, vivendo esse mundo de fantasias, de histórias, né, das mitologias que a gente cresce escutando, cresce conhecendo, do que naquela época. Mas foi ótimo, né? Me coloquei assim numa situação de eu tô aqui, eu não sei quando que eu vou voltar, então eu quero aproveitar 100% todos os brinquedos que eu puder. Sensacional. Então eu fui, Melhor pensamento, melhor atitude é sempre essa. então eu fui assim nesse lugar, né? E naquela época não tinha WhatsApp, não tinha o celular como a gente conhece, então tinha que pagar para fazer ligação, então eu não podia ligar todo dia, né? Então me lidei com a forma que eu conseguia, assim, né? Ainda falando outra língua, mas foi tudo certo, né? Agora, uma viagem mesmo que eu fiz sozinha, que eu me conectei muito com a história, foi para Chapada dos Veadeiros, mas não foi na época que a gente se conheceu, foi a primeira vez que eu fui.
né, que foi, assim, um mergulho transformador, assim, de autoconhecimento mesmo na minha vida. Mágico. É. O lugar poderosinho, né? Nossa, essas O lugar, chapadas do Brasil, meu Deus do céu. não é? Muita, muita força, muita energia. E qual que foi a última, agora, depois de todos esses anos? Foi para Vacaria, Rio Grande do Sul. Olha, eu indo para os interiores da vida. Gente, Vacaria. Nossa, me faz imaginar tipo Nunca também um pensei. velho oeste brasileiro de vaqueiros Antigamente, do sul. antigamente era, né? Antigamente era a passagem, né? Que o pessoal fazia, levando gado, fazendo essas caminhadas, né, de migração, enfim. Então, antigamente era uma passagem mesmo aquela região. E eu fui para lá para fazer um trabalho, depois descobri várias sincronicidades com ancestralidade, aquela coisa toda que a Gente, gente acaba descobrindo, né? Mas foi, não tô nem querendo saber, mas vem. né, os caminhos dos trens, né, aqui no Brasil tem muitos, né, que hoje Sim. estão desativados, né, mas é muito interessante, assim, é uma Conta cidadezinha bem mais. interessante. Conta mais sobre essas. Você faz essas descobertas de histórias aí, né? Dos lugares. Então, como eu faço as vivências e cursos online, eu acabo conhecendo pessoas de várias regiões, e algumas delas acabam me chamando para ir para a cidade fazer os trabalhos, né? Então, esse foi um desses casos, né, onde eu conheci uma irmã maravilhosa também, a Cláudia, e ela tem um movimento bem grande ali de mulheres na cidade de Vacaria. E essas cidades do interior, elas nem todo mundo tem acesso a muitas coisas, né? Principalmente esses assuntos que a gente fala aqui, expansão da consciência, né? Hum, Uma outra linguagem. E daí surge uma outra pessoa que está conectada e vai levando os movimentos para lá, né? Então, eu acabei indo para lá para a gente fazer uma vivência de mulheres. E aí ela me apresentou a cidade, assim, né? Então, muitas cachoeiras, né? Os pampas gaúchos. Eu tenho, né, minha ancestralidade por parte materna é da região do Rio Grande do Sul. Então, pela minha mãe também ter falecido quando eu era muito nova, tem muitas coisas que eu fui descobrindo, vivendo, né? olha só. Não através da conversa direta com ela. Então, Aham. lá foi muito resgate, né? Também da família do pai do meu filho, que é daquela cidade. Então, a gente acaba percebendo a sincronicidade das coisas, né? Olha, Então, Vacaria tem uma cultura bem forte, gaúcha mesmo, né? Tem vários festivais. Antes de ir para lá, eu assisti toda a série da Casa das Sete Mulheres de novo. É bem interessante, assim, porque a gente acaba se conectando com as crenças da região, né? Como que as mulheres eram vistas, como que elas eram, o que aconteceu, né, de história de guerras, né, que fez mudar mesmo a história, né? Então eu olhei nessa perspectiva, não entrando muito na narrativa romantizada, né, mas hum, tentando identificar as crenças, a cultura mesmo, as vestimentas, enfim, para entender como que aquelas mulheres, né, que eu ia lidar, foram se desenvolvendo, né? E lá legal. me conectando assim com os lugares, muita natureza tem bastante. É a capital da maçã, né? Então, plantação de maçã, assim, nossa, eu passei num pomar absurdamente Que enorme. doido. Gente, acho que eu Nossa, eu nunca vi nunca. isso na minha vida. Exatamente, também nunca tinha visto, assim. E, nossa, um pomar gigantesco, assim, muita maçã, 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 maçã. Então a gente vai entendendo como que eles vivem, né? A cultura agropecuária, né? Enfim. Então é bem interessante. Eu adoro assim me conectar com esses lugares. A gente foi no trilho do trem, né? Que hoje está desativado, mas a gente foi lá. Ela me levou lá para conhecer, que é bem no centro da cidade também. Então tem muita história, assim, né?
a própria Que doido. vegetação. E aí tiveram as guerras também, né? E aquele era um caminho assim de rota, né? Era um caminho de rota ali em Vacaria. E é uma cidade bem interessante. Bem É uma cidade interessante. pequena, né? Ou É mais ou menos. pequena. Ela não é tão pequena quanto Cavalcante, né? Para tu entender, para tu ter uma comparação Uhum. assim, mas é pequena também, né? É mais desenvolvida, assim, ela é bem mais desenvolvida. Me fez lembrar Puno, no Peru, que também passava um trilho do trem no meio da cidade. Mas eu tomei um susto, eu falei, gente, será que aqui no meio da rua mesmo passa um trem? Mas eu acho Teve que uma estava outra, desativado já também. teve um outro trabalho que eu fiz que foi Santa Catarina, Paraná, bem na divisa, que é Porto União e União da Vitória, também no interior. Eu acabo indo para esses lugares, do que me achar, eu tô lá. Maravilhoso. Ai, É, mas é bom demais as cidades pequenas. muito. E a história das duas cidades é muito interessante, porque também é a história de uma guerra, né, que teve ali, a Guerra do Contestado. E o trilho passa dividindo o estado, né? Dividindo Paraná e Santa Catarina. Então, uma cidade fica em Santa Catarina, outra no Paraná. Só que se tu olha Olha, assim a paisagem completa, você não vê diferença nenhuma. Tipo, zero claro. diferença. Você só sabe aonde tá pelo trilho do trem. E pelo rio, né? Daí o trilho do trem, Aham. enfim, faz um caminho. Mas fora isso, você pode. Eu me perdi à vontade lá, que eu não sabia se eu estava no Paraná ou em Santa Catarina, Ou esse negócio né? de fronteira é uma viagem, né? E é sempre por briga de território, ó, é muito interessante isso, né? Sempre por briga de território, só que ali, União da Vitória e Porto União, eles chegaram no acordo, né? Então vamos dividir as terras, né? Então acabaram chegando no acordo no final de alguns anos de guerra ali. Mas Gente, daí é consideradas cidades gêmeas, né? É bem interessante também a história ali. olha, geralmente quando você faz as viagens hoje, você leva o seu filho, como que é por ser agora entrando no lado mãe, né? Teve um outro episódio, inclusive, que foi o episódio da Luísa, da Lu Delarete. Ela é minha amiga assim, de infância, e ela inclusive trouxe a Disney como uma das primeiras viagens dela, eu acho. E aí ela conta, né, que você também falou que quer levar o seu filho, não sei se ela já levou, vai levar também, comentou a mesma coisa. E aí a gente troca Mas uma ideia sobre isso, né, sobre isso de ser mãe, tem essa questão de liberdade envolvida, tem essa coisa de mudança de vida, morte e vida, que é incrível, mas que, né, é muito diferente da realidade, por exemplo, minha, que eu não tenho nem um passarinho para criar, né, por enquanto, assim, tô solta, né? É outro rolê. Conta um pouco sobre isso, Aminha. desde que a maternidade chegou na minha vida, eu busquei nunca trazer um peso para isso, assim, se ele tiver que estar junto, ok, se não, maravilha também, né? Como eu sou, né, mãe e o pai do meu filho não está comigo, mas a gente tem esse vínculo, né, que é o nosso filho. Sabendo disso, assim, eu trouxe para mim que eu não ia querer viver esse lugar pesado de ter que ficar exigindo a presença dele, de ter que ficar implorando, de ter que ficar, sabe? Eu sempre busquei, por mais desafiador que fosse, encarar. Então, assim, se ele tem a oportunidade, se ele quer, se ele tá ali disposto a ficar com o nosso filho, beleza. Se ele tem as prioridades dele, quer dar atenção para isso, beleza também. É a minha prioridade. Eu estou fazendo essa escolha, então estou me responsabilizando. Porque eu acho que se eu deixar pesado, eu vou até trazer uma distorção para a visão do meu filho em relação ao pai dele. E eu quero que ele Uhum. descubra esse lugar, sabe? Eu quero que ele descubra como o pai dele é através da convivência com ele, né? Então, algumas viagens eu consegui estar só, né? Então eu conversei com o pai dele, falei, ó, eu tô pensando em viajar, né? Tá tudo bem, você consegue ficar com ele? Ah, nossa, vai ser ótimo. Na primeira, principalmente, foi para ele assim, foi uma realização. Ele super Legal. ficou feliz
de poder ficar mais tempo, né? Então, apesar dos pesares, né, dessa questão relação homem-mulher, eles, por vezes, ele estava ali como pai, né, fazendo na super boa vontade, assim, cumprindo o papel dele, né? Não vou também supervalorizar, mas ele estava ali, né? Ele estava ali O fazendo o importante é papel isso, dele de com alguma forma alegria. separar, né? Separar a relação filho, pai, filho, mãe, e vocês dois como É, ex-companheiros, né? Tipo, não é fácil, que é assim, a né? coisa é difícil. Eu, como filha, por exemplo, de pais divorciados, eu sei que também É, pra gente né? Imagina pra. Ou seja, todo mundo que tá ali exercendo o seu papel nessa história toda, ter que separar as coisas e fazer o que, né, dar o seu melhor, cultivando as relações, os afetos, entendendo que pai e mãe sempre é exemplo em atitude, né? Também. E depois uhum. a gente, como filho, entendendo que a gente aprendeu coisas só de ver. E eu acho, Nath, que é porque dentro da minha casa, na infância, assim, os meus pais foram casados, sempre foram até minha mãe falecer, né? Eu vivi, assim, esse lugar de estar no meio dos dois também. Então eu percebi que, assim, separados ou não, isso existe, Uhum. sabe? Às vezes, assim, tem pessoas que mantêm o casamento, mas estão ali na crise e os filhos estão no meio. Às vezes estão separados, os filhos estão no meio também. Às vezes estão separados, os filhos não, sabe? Tá tudo em harmonia. Às vezes estão casados e tá tudo em harmonia. Então é muito particular cada história, né? E eu só não queria trazer esse peso pro meu filho, assim, né? Então busquei trabalhar isso da melhor forma, né? A gente vai saber o resultado lá para frente. Mas não é um peso assim para mim se ele precisar ir junto, né? Se eu acho até ótimo, assim. Por vezes eu acho ótimo que ele vá, que ele Ah, viva, que eu possa apresentar essas experiências para ele também, sabe? sim. Até porque a viagem por si só é um. São tantas coisas que podem acontecer, né? Imagina, se para a gente já são muitas descobertas. Imagina para uma criança que está ali aprendendo tanta coisa com o upload aberto aqui para só receber. Imagina, eu ia falar também uma coisa que me veio assim, que tipo, gente, toda vez que eu converso com uma mulher que é mãe, eu penso sobre isso, mas a maternidade é um mistério mesmo, né? Uma coisa divina mesmo, uma coisa assim, que não tem como explicar, Me principalmente para a transformou. mãe, né? Transforma, gente. É isso, sim, transforma. E se a gente É um está episódio inteiro disposto, de 2 horas para falar sobre a maternidade. Gente, no final não eu vou é? deixar as contas da Monique para vocês também verem os conteúdos que ela posta, porque assim, é muita força. Para nós mulheres, Somos. essa conexão com o útero, né? O trabalho de Douglas seu até que eu não conheço muito, né? No final a gente troca mais uma ideia sobre todos os projetos, mas a partir das memórias uterinas eu tive a oportunidade de fazer, de participar e ressoa até hoje na minha vida, porque é assim mesmo. E é isso, essa questão da maternidade, mulheres, viagem, liberdade, que também é um conceito tão abstrato e tão maluco, né? Eu estava até conversando com uma outra mana esses dias, a Mafer, que é a co-host aqui no Manas que Viajam, a gente tem um episódio na primeira temporada juntas, e a gente comentando assim, olhando para o nada, assim, tinha uns passarinhos, a gente, nossa, como que coisas simples mudam tanto a nossa perspectiva, assim, né? Quando a gente está atenta a observar, quando a gente está viajando, quando a gente está num lugar diferente, ou mesmo quando a gente está num lugar que a gente já conhece, igual eu agora, eu estou de volta à minha cidade natal depois de mais de um ano, e eu ainda tenho coisa para ver, sempre tem coisa para ver, né? Nem sei por que eu falei isso, eu acho que era porque você estava comentando das cidades pequenas também. Uhum. Aí a gente vai de mãe para o útero e volta para contemplação. Mas sabe, eu sinto assim que o lugar chama a gente também, né?
de acordo com o que a gente precisa aprender, né? Para mim, tudo é energia, então a gente vai ressoando, né, com a história daquilo, com as energias daquilo, com aquilo, né, com o que aquilo tem para nos ensinar, para nos mostrar, com o que a gente tem para contribuir também com aquele lugar, né? É sempre uma troca, assim, de informação, de experiência, né? Por vezes, essa coisa da maternidade, né? Às vezes, os nossos pais ficam a vida toda falando algo para nós e a gente não consegue entender. A gente não consegue, sabe, não consegue encaixar, assim. E a gente sai, vai viajar, de repente a gente tá lá, uma outra pessoa aleatória que a gente nunca viu na vida, fala a mesma coisa, mas aí parece que o negócio entra, Aham. né? Então tem umas coisas assim que é impressionante, né? De perceber. Mas a vida tá sempre nos trazendo a oportunidade de aprender, né? Quando eu fui, a primeira vez que eu fui para Chapada dos Veadeiros, eu estava em crise total de existência e eu fui num lugar muito de eu quero fugir, sabe? Eu não aguento mais, assim, eu quero fugir, eu queria fugir de qualquer jeito. E aí eu cheguei e eu percebi que eu me levei junto, que não tinha para onde fugir, entendeu? Que eu ia ter que passar por aquilo, eu ia ter que passar por aquele negócio interno. Aonde quer que eu estivesse, eu ia ter que passar por aquilo. Mas Olha ok, isso. né? A gente pode escolher passar numa paisagem legal. É um lugar ali que às vezes a gente também conecta com o lugar antes mesmo de chegar, né? Por algum motivo, a Chapada, né, foi te Uma chamando e força. era para você viver essa transmutação lá, né? E assim, é isso, tem gente que percebe às vezes a viagem como, né? Eu gosto de trazer essa coisa da motivação também, porque são muitas, né? Pode ser uma fuga, pode ser uma busca, né? Podem ser várias coisas, podem ser motivos mais racionais mesmo, de trabalho, de Oportunidades, né? checklist, de lugares, né? Muita gente me pergunta, ai, como é que você escolhe o próximo destino, né? Eu que estou mais no movimento, não sei o quê. E rola isso, assim, tem a parte racional, que eu, por exemplo, tem os lugares que eu gostaria de ir, né? Gostaria de estar. Então, eu estou num lugar, eu já vou pensando no próximo. Geralmente, seguindo uma rota mais ou menos ali próxima para facilitar, mas pode ser também que eu mude tudo e vá longe, né? Mas mais importante do que isso, de analisar isso tudo pensando, é sentir. Então, nossa, me deu uma vontade de conhecer tal lugar. Deixa eu esperar um tempo, não só tomar a decisão de já comprar passagem, eu espero um tempo, vou me conectando com aquele lugar, pode ser que apareçam outros sinais daquele lugar, tipo assim, alguém fala, ou eu sonho, igual Pode você estava ser, falando no começo do episódio, né? pode ser que para chegar no, naquele lugar você tenha que passar por outro e o destino seja aquele outro, É, não o tal lugar. nossa, sim, né? Porque foi uma coisa que te fez. Se Os caminhos movimentar. são muito loucos. Só te fazer sair do lugar já é uma coisa, né? Tem um Ah, lugar do nosso, essa coisa da motivação, né? Tem um lugar do nosso ego que vai trabalhar, por exemplo, né, trazendo a espiritualidade junto, a espiritualidade, essa nossa busca por evolução, né, por desenvolvimento, enfim, a espiritualidade conhece o nosso jeito de ser, conhece as nossas motivações. Então é como se ela trouxesse um sinal assim, ó, você quer esse chocolate? Ah, ela adora chocolate. Vamos colocar aquele chocolate lá naquela cidade para ela ir até lá. Só que no fim não tem nada a ver com chocolate, sabe? Tem a ver com todo o processo que foi para chegar até o chocolate, as coisas que aconteceram, né? Então, acho que. E a vida é isso, né, também, né, Nath? A gente tá. Ah, eu tô buscando evoluir, eu tô buscando ser uma pessoa melhor, só que é o processo. O processo está sim, acontecendo e a gente tem que se conectar com o agora. É o agora, o agora, o agora. total. Me fez lembrar essa.
essa brisa também da viagem sobre pertencimento, que foi uma coisa que teve comigo nesse último ano, assim. Estando fora do Brasil, me via em situações de muito despertencimento, uma sensação assim forte que aí eu fui descobrindo que às vezes conectando com o que eu estava sentindo, eu fui descobrindo que às vezes era insegurança, às vezes era solidão, às vezes era uma saudade, uma falta, né? Porque também esses desafios, eles são muitos, né? Mas a questão do pertencimento, aí eu comecei a estudar mais sobre isso, né? Sobre ir na fundo, por que que a gente quer pertencer? Que coisa é essa que tá tão ali na gente? Eu fui descobrindo que tem até razões ainda mais profundas, que a nossa alma sempre quer pertencer ou se reconectar aonde ela veio, né? E não só um lugar físico, que é onde eu nasci, por exemplo, mas que tem uma busca pela reconexão com o todo mesmo. E aí a gente é esse ser misterioso com múltiplas camadas tentando estar aqui nessa terra, conectando com as pessoas, com uma autorresponsabilidade de ser cada dia melhor, de fazer o melhor para o outro, né? E muito lindo, assim, usar, por exemplo, da ferramenta de viagem como uma forma de traçar essa jornada que você falou com esses processos, né? Não que você não possa fazer isso estando só no mesmo lugar a vida inteira também. Mas Tu já ouviu falar em astrocartografia? já, já. Sensacional, não é? Você faz? Não faço, mas eu já fiz o meu mapa ali, né? A minha É, carta. Bem interessante, assim, entender, né, através faz. dessa ferramenta que é a astrologia, os lugares que te fazem conectar, né, no mundo, assim. Então, é interessante até por conta da cultura, daquilo, né? Então, para o pessoal entender um pouquinho, é uma ferramenta da astrologia que vai conectar com os pontos cardeais da Terra, né, do planeta, e vai trazendo um estudo referente ao seu mapa de nascimento e aos locais no mundo, né, que vão te trazer algum processo ali, né, vão te fazer trabalhar algo dentro do seu mapa natal. Então, por exemplo, tem algumas regiões que você vai prosperar no trabalho, né? Então, se você for viajar para lá, vai te trazer um upgrade aí nessas questões profissionais, enfim, tem outras que você vai trabalhar muito os karmas familiares, tem outro lugar que você vai trabalhar muito relacionamentos, né? Então tem alguns pontos assim. E isso não necessariamente quer dizer que a gente precise viajar para o local, mas você se conectando com a cultura daquele lugar, né, com a história, você também já traz essa energia, né, de trabalho interno. Eu achei muito interessante. Muito interessante. Mana, que doido, né? Vamos trazer de volta isso que a gente comentou dos sinais. Estou sempre atenta. É a segunda vez que alguém que chega nesse assunto de astrocartografia. Eu vou mandar uma mensagem para a Gabi aqui agora, saindo do nosso episódio, que é a Asas e Raízes. Não sei se você já viu. Quem sabe eu consigo trazer ela para Humanas que viajam também. E vou pedir para ela para fazer o meu. Ai, deusa. Olha só, tem uma pergunta que eu tenho feito nessa segunda temporada também, que é o que você mais gosta de deixar por onde você passa? A primeira palavra que veio na cabeça foi alegria. Eu acho que é em todos os lugares, seja longe ou perto, sim. Uhum. Eu não consigo pensar em outra coisa que não seja isso. Que massa. E é uma coisa É, tão simples que às vezes muda tanto uma outra pessoa que conecta com a gente, né? Você já é, deve ter escutado alguma coisa aí por onde você passou. Para pensar nisso, o que você ouve das pessoas com as quais você se conecta que te fez entender que você deixava alegria por onde você passava, ou se teve algum caso, uma história? eu acho que eu escuto muito, assim, que as pessoas gostam
da minha energia, sabe? E eu gosto de ver as pessoas felizes. Então, eu sou o tipo de pessoa que às vezes acabo me doando, né, muito para que a pessoa, para ver a pessoa feliz, sabe? Aham. E obviamente que eu tenho que trabalhar isso internamente por muitas vezes, assim, para não me sobrecarregar, né? Porque se eu puder tirar a dor da pessoa, eu tiro com a mão, né? Mas eu preciso também entender que ela é forte, que ela consegue superar e passar por aquilo sozinha. Mas se eu puder, assim, trazer essa perspectiva, eu acho que é isso. Trazer uma perspectiva de que a realidade que ela vive também pode ser leve, também é boa, também, sabe? Porque eu acho que, né, tu, Nath, pode dizer isso melhor do que ninguém, conhecendo vários lugares e passando por vários lugares, que é muito do que a gente está vivendo internamente, que a gente vai enxergar as coisas, né? Total. Então, eu já fui para um lugar maravilhoso, com natureza incrível, que tem tudo para, nossa, ser perfeita a experiência, só que eu internamente estava tão um cocô que eu só reclamava. E já Total, fui, por mano. exemplo, fazer uma viagem para São Paulo, onde todo mundo tá aí trazendo, ai, porque é muito denso, porque é muito não sei o que, só que eu tava tão cheia de mim, preenchida, sabe, numa vibração tão gostosa que eu aproveitei muito todas as pequenas coisinhas. Então, Aham. eu acho que é sobre isso, se eu puder trazer para as pessoas, né? Claro que depende a situação, né? Mas se eu puder levar para as pessoas e fazer ela entender que aquela realidade que ela está vivendo, ela pode ser maravilhosa, tanto quanto a outra, porque eu acho que nessa era da tecnologia a gente fica muito querendo a vida do outro, né? Tá perfeito, assim, né? Eu Nossa, acho que super. Eu até fico tentando trazer mais, assim, coisas mais tangíveis e práticas para as nossas conversas, para falar de lugar, para falar de dica de viagem. Mas não tem jeito, mano, porque a gente sabe que na realidade não é sobre isso. Aí eu chamo as manas aqui, não tem como, né? Se conectou comigo é porque tem a mesma pegada. Aí a gente vai longe, ou a gente vai longe para fora, ou a gente vai longe para dentro, porque é assim mesmo. Gente, já aconteceu comigo, assim, inclusive agora no meu último. O meu último destino foi Colômbia, né? Eu acabei batendo meu recorde e fiquei no mesmo país por 6 meses, né? Não no mesmo lugar, mas enfim. E tinha e aconteceu de estar lá em lugares incríveis, mas eu estar assim, com aquela agonia, com aquela dor no peito, tipo assim, tendo que resolver um trem internamente, então nada fica bonito. Não vai conseguir ir para uma praia e olhar para aquele mar e ficar lá assim deslumbrado. Não, você fica meio tipo, ai, eu tenho alguma coisa aqui que eu preciso olhar, né? Até você conseguir transmutar aquilo, vai ser tudo vai parecer mais feinho mesmo, né? não é, essa viagem interna também, né? E aí a Sim. gente percebe, assim, o quanto a gente. Ai, o quanto às vezes a gente está tão preso internamente nas nossas próprias questões que a gente não consegue enxergar a beleza. Aquela história do sol tá ali, vai brilhar para todo mundo, né? Aproveita quem quer. É. Não, é. Eu já ia entrar agora num outro assunto, então, mas aí, senão a gente vai durar com essa coisa dos processos também. Quanto que a gente não puder ficar tão presa neles, melhor. Demorei para saber isso, que eu também curtia ficar curtindo um processinho ali, tipo, ai, mas como é que é isso? Deixa eu ir aprofundando, aprofundando, aprofundando. Que é isso, meu Deus? Pra Deixa eu te quê? perguntar uma coisa. Eu sei que a entrevista é para cá, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Me pergunta. Eu adoro quando isso acontece. Já aconteceu com você, Nath, de você estar, sei lá, sonhando ou meditando e você se conectar com uma paisagem, com um lugar e de repente você tá lá, né? Depois de um outro tempo, espaço, assim, meses depois, anos depois, você aparece, você materializa naquela paisagem. Mulher, tão claro não.
Não, eu sonho muito, meus sonhos são muito reais, mas claro, 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 assim, de conseguir assimilar, não, ainda não. Vai pelos sinais. Já aconteceu com você? Já aconteceu. Já No. aconteceu comigo, assim. E é muito interessante. Eu até acabo não me apegando muito no sonho, né? Porque senão a gente fica louco. E quando chega lá, parece que o sonho volta assim na mente, sabe? Eu Uau, já estive aqui. Falei, nossa, agora eu tô entendendo, né? Então, que o tempo e forte. espaço, assim, é bem interessante, assim, essa experiência. Eu acho que é isso que vai me guiando, assim, nas viagens também, né? Mas tem muitos lugares que eu ainda quero conhecer. Eu acredito que viagem de carro, assim, nos conecta muito com a realidade real, né, do planeta, assim, né? Então você está passando pelo caminho, você vai sentindo mudar as coisas, né? Sim. Você vai percebendo como uma paisagem é muito diferente da outra, né? Os centros. Eu cresci em Balneário Camboriú, né, Nath? Eu não nasci Nossa! lá, mas eu. E hoje, na Super minha infância, urbano. super, mas na minha infância não era tanto assim. Era Ah, desenvolvido, mas não era o que é hoje, né? Então eu saí de lá fazem alguns anos já, fazem uns 6 anos que eu saí de lá definitivamente. E, e de lá para cá mudou muito já, sabe? Muitos outros prédios foram construídos. E sempre que eu vou para lá é um choque, né? Que nem você falou, assim, sempre tem coisa para ver, para enxergar, né? Não é minha cidade natal, mas é uma cidade que foi se desenvolvendo junto comigo também, né? Eu fui me desenvolvendo junto com a cidade, né? E, e é bem interessante, assim, ver a transformação, né, do que era para o urbano. Ainda existia estradas de terra quando eu era criança. Eu ainda podia brincar na rua, né? Ter aquela infância bem raiz mesmo, né? Hoje já não dá, sabe? Hoje olha, a gente não criar consegue. uma, criar uma Ó, criança lá tendo essa perspectiva de você querer que ela brinque na rua é muito difícil, sabe? Muito difícil, assim. Então, acho que essa foi uma dos motivos que me fez querer sair, né? Por ser mãe e querer que meu filho hum, viva essa infância mais livre, também mais segura, assim, nesse sentido de eu não precisar ficar me preocupando com ele dele ali na esquina, sabe? uhum. E é muito interessante, assim, é outra realidade, né? Uma realidade mais urbana, mais futurística, né? Mas tem pessoas que aquilo é a realidade real da atualidade. Eu acho que eu entendi muito sobre o tempo também viajando, sabe? Ai, A gente total, não ouve mana. aquela frase, a gente não ouve aquela frase, tudo está acontecendo agora, o futuro, Ah, presente, passado, futuro, tá tudo acontecendo agora. uhum, Então, quando você vai para um lugar que é muito futurístico, você pensa da sua realidade, você pensa, nossa, aquilo é o futuro, porque não é a minha realidade dia a dia, né? Você está ali transitando por aquilo. Você sabe que aquilo existe, né? Mas você ainda não enraizou aquilo na sua vida. E tem lugares que vão te conectar com um passado ancestral, assim, de você pensar que para aquelas pessoas é o presente, mas para você talvez seja aquela, sei lá, minha avó, a minha bisavó lembrança vivia da. aquilo. Sim. É muito louco, né? Nossa, e olha, só nessas coisas que você citou me fez pensar em três pontos. Primeiro, a questão do caminho que você comentou, o tanto que a estrada, né, o caminho, a jornada entre um lugar e o outro, tanta coisa pode acontecer internamente ali. Uma outra coisa que é isso da permanência. Porque eu, quando comecei a vida nômade, eu pensava assim, não, entrei no fluxo, não tem volta, é só ida. Gente, isso não existe.
Isso não existe, né? Isso só te atrapalha, esse pensamento, né? Se pudesse dar uma dica aqui agora. E a terceira coisa é isso que você falou, do passado, presente e futuro. Mulher, a primeira vez que eu voltei para BH, a sensação que eu tinha era que eu tinha viajado 1 milhão de anos e eu tinha voltado e estava tudo igual. Mas isso também não existe. É um equívoco absurdo. Tudo mudou, as pessoas também mudaram. Não é porque elas estão aqui fazendo, entre aspas, as mesmas coisas que elas não mudaram internamente. Eu mudei. E aí agora, a terceira vez que eu tô voltando, eu já vejo tudo de um outro jeito. Eu tô entrando em contato com quem eu era, com quem eu Uhum. estou e com quem eu vou ser, tipo assim, com quem eu quero ser. E tá tudo aqui assim, né? Isso é muito, Maravilhoso. muito massa. E você tem algum conselho, alguma história, alguma dica que você deixaria? A gente vai ter que caminhar para o final em algum momento, mano. Não tem jeito. Senão nós vamos ficar aqui 3 horas. Tô sabendo. Eu acho que é sempre seguir o coração, sabe? E buscar aprender com cada elemento, assim, que vai se apresentando na caminhada, né? Que a vida é uma viagem, eu acredito, muito. Né? A vida em si, ela é uma viagem. Nada é permanente, né? Por mais que a gente queira que as coisas sejam sempre estáveis, elas não são. Acho que essa É. coisa da estabilidade traz uma sensação de segurança, né? Querendo ou não. Uhum. Mas elas estão sempre mudando, as coisas estão sempre mudando, né, Nath? Sempre assim. Sim. A gente vai Desde para as um nossas lugar células. total, né? Então a gente vai para um lugar e aí a gente volta para aquele lugar. Num tempo depois, a gente não é o mesmo, o lugar não é o mesmo, né? Tudo vai mudando. E acompanhar essa mudança, né? Seguir com essa mudança. Da melhor forma possível, sem surtos nem distúrbios. É, Ou um pouquinho, mas sabendo como ir e voltar. Tá tudo bem, né? tá E tudo ter sua bem. rede de apoio, Manas que Viajam, inclusive, tem um grupo no WhatsApp que começou para a gente fazer viagens mais seguras, assim, mulheres para trocar ideia, ó, tô em tal lugar, alguém conhece alguém, não sei o quê, nananana. Esse grupo existe até hoje. Que lindo. Algo a mais a acrescentar? Porque eu quero te perguntar dos seus projetos, eu quero que você conte tudo para as manas, como que funciona cada um deles, deixe os seus arrobas, contato. Eu acho que é isso, sim, né? Seguir o coração, buscar com certeza na rede de apoio, mas e se observar internamente, né? Porque você vai viajar para um lugar, você vai ter a perspectiva e a experiência de acordo com aquilo que você está internamente transbordando também. Maravilhosa. Preciso deixar as manas saberem desse trabalho incrível que você faz. Quero ser incentivadora disso, que vai inspirar todo mundo. Então, eu faço um trabalho de liberação de memórias uterinas. É o, é o foco, assim, né? O que eu mais estou dando energia nesse momento. Veio através de canalização. Então, a maternidade mudou totalmente a minha vida, a minha perspectiva de vida. E eu faço esse trabalho já há algum tempo, uns 6 anos, e acabei formando também como doula, né? Porque eu comecei a atender muitas gestantes, então, para vocês compreenderem melhor, quando a gente fala de memórias uterinas, a gente não está falando só das memórias das mulheres que têm útero, mas a gente está falando das memórias que vêm da ancestralidade, passam pelo útero, no sentido do momento da concepção, né? Então, a gente tem a ancestralidade materna, claro, mas também tem a ancestralidade paterna atuando muito forte dentro de nós, né? Então, trazer também esse masculino, né? Fazer as pazes com esse masculino, né? Com essa energia que é muito importante também para a nossa vida. Eu sinto que esse movimento com mulheres é muito importante, mas a gente também tem que
trazer esse acolhimento com os homens, né? Sendo que eles têm essa representação da energia masculina. A minha experiência como mãe de um menino fez eu mudar muito a minha visão, sabe? Fez eu trabalhar muitas questões em relação à minha visão com os homens. E aí a gente vai mergulhando naquelas dores, né? Enfim, dores de abuso, né? Pô, a gente tem agora que fazer movimentos para que as mulheres possam viajar seguras. Mas isso também, né? Claro que tem essa coisa da visão do patriarcado, mas a gente também tem que começar a se trabalhar internamente para parar de repelir também essas experiências com o homem, compreender que hoje, na realidade que a gente está vivendo, é todo mundo consequência de tudo isso, sabe? Que essas questões aí, homem e mulher, de abuso, de repressão e tudo mais, começou muito antes da gente existir, né? Então é algo muito, muito, muito antigo e a gente tem a oportunidade agora de começar a transcender. Então, sabemos que infelizmente é uma realidade que existe, né? Ainda, mas quanto mais trabalho interno a gente faz, de trabalhar as nossas memórias, né? De trabalhar as nossas dores, de trabalhar o nosso preconceito também em relação à imagem do homem. Eu acredito que tem muito forte, assim, isso na mulher, atendendo muitas mulheres, né? E vice-versa, né? O homem também tem uma visão cristalizada da mulher. Eu acho que é fazer essas pazes, assim, né? Então, esse trabalho de liberação das memórias uterinas é para mulheres, mas também é para homens, é para gestantes, é para crianças, idosos, enfim, e vai trazendo um caminho de olhar para a ancestralidade, de reconhecer os nossos aspectos de criança interior, as nossas questões de adolescência, compreender nossos padrões, identificar a nossa tríade feminina, né, a jovem, a mulher, a anciã, identificar também o masculino em nós, né, e às vezes a gente é tão repressora quanto os homens, às vezes a gente é tão controladora quanto a gente julga eles serem. Então, reconhecendo isso na gente e aonde está aquilo, assim, né? Nossa, por que eu sou assim também? Meu Deus, eu sou tão controladora quanto, eu sou tão abusiva quanto, sabe? Eu acho que esse caminho ele é muito importante para todo ser humano. E isso vai rompendo, fazendo a gente romper muitas coisas, assim, internas, né? Então, o trabalho de liberação das memórias uterinas, ele faz a gente questionar tudo isso, né? E trazer a consciência de que hoje, né, como eu falei, vou repetir, nesse tempo estamos todas como consequências, né? Todos e todas como consequência de uma ferida que é muito mais antiga do que a gente pensa, né? E cabe a nós agora fazer diferente. Então, para onde que a gente quer caminhar? Não, peraí. Por que que isso está aparecendo para mim? Por que que eu estou viajando nessa cidade que tem esse padrão, né? Que os homens são muito, muito repressores. Ou por que que eu estou nessa viagem, nesse lugar que essas mulheres são muito mais abusivas que os homens? Tem de tudo, gente, tem de tudo, assim, né? Então, acho que é isso, assim, o trabalho que eu faço. Então, eu facilito o curso, né, dessa técnica. É uma técnica que foi canalizada e eu facilito o curso dela. Faço os atendimentos individuais, faço atendimento em grupo, né, e vou semeando aí essa frequência que veio até mim, né, e enfim, e é isso. Um trabalho contínuo, um trabalho que carrega muita responsabilidade, né, para você e para quem se abre a olhar para dentro e fazer esse processo consigo mesmo, assim, né? Eu vejo que, por isso que eu comentei no início, que, tipo, é uma coisa que continua ressoando, e é É, isso, a gente tem essa missão mesmo, eu acho, que todo mundo, né? Todo mundo, ninguém escapa. E quanto mais, acho que quanto mais as pessoas se abrirem para isso, melhor vai ficar, porque aí a gente vai conseguir, quem sabe, encontrar uma solução, né? Mas, por enquanto, ainda passos lentos. Que bom que existem pessoas como você para facilitar também para outras, né?
Ah, mano, a gente tá na transição, né, dessa loucura toda. A gente tá no olho do É, furacão, sabe? neste momento, né? Através desses nossos movimentos que a gente tá fazendo, né? Tanto humanas que viajam, né? Que também traz muita consciência, que também compartilha experiência. Eu acho que a troca de experiência enriquece muito o ser humano, sabe? Às Sim, vezes tem manas que não vão ter a oportunidade, né? Enfim, de viajar tanto, mas através de te ouvir, através de ouvir outras irmãs, elas vão expandindo a própria percepção de mundo, né? total, a ideia é essa, sim. Né? E a gente vai enriquecendo, assim, entendendo que a nossa bolha, que às vezes a gente vive, não é a única, né? É, Que existem muitas, e a gente vai rompendo os preconceitos, né? Os julgamentos, aquela, nossa, que ruim que é estar lá. Não, lá tem coisas que são desafiadoras, mas tem coisas maravilhosas. Aqui tem coisas que são desafiadoras, mas tem coisas maravilhosas, e é assim em todos os lugares, aham, né? Então, acho que é isso, assim, né? Estamos aí no meio da transição e a gente está criando, a gente está co-criando esse mundo que a gente idealiza, que todo mundo se abraça, que todo mundo se ajuda, né? E eu acredito muito que vai chegar esse momento, sabe? Né? Por mais que a gente veja alguns lugares do mundo em guerras, em situações muito pesado, né? tristes, pesadas, a gente tem outros lugares que estão sustentando ali essa amorosidade, esse compartilhar, essa força, né? Vamos dar as mãos e vai dar certo. Para fazer virar, exatamente. Comente aí se quem chegou até o final do episódio, até esse momento aqui. Obrigada, primeiramente, mas compartilha aí também, bora trocar ideia. E, mana, fala o seu arroba, também vou deixar na descrição dos vídeos. Tenho 3 arrobas agora, acabei de lançar um curso também para profissionais da saúde, trazendo uma visão do parto, da gestação mais Legal. integrada com a espiritualidade também, né? Então, parceria com a Luana, que é enfermeira obstetra, então tá bem assim, trazendo a visão científica, né, da coisa, que é a realidade dos hospitais, e Uhum. expandindo isso para esse lugar de observar as memórias, de observar as repetições de padrão, né? Então, o curso ele é um curso de aprofundamento aí para quem sentir, né, para doulas, para enfermeiras, para terapeutas também, para quem quer ser mãe, né, para quem, enfim, está buscando aí essa perspectiva de compreender mais esse lugar, que é o Portal Divino, então é @Portal Divino. Esse curso está todo no Hotmart, é só adquirir. Tem esse projeto, né, da liberação das memórias uterinas, que é o Ancora, Egregor Ancora, que veio através desse canal. Então é o @Anki, da Anki mesmo, da Chave da Vida, ANKH, Anki.hora. E tem o meu pessoal, né, que não é tão pessoal assim, que eu acabo compartilhando muito, É isso. muita coisa do meu trabalho, que é o @Monique.Santana. É Quem isso. acha que perfil de Instagram mostra vida pessoal real, gente, fala sério, né? Até quem não é produtor de conteúdo ou influencia outras pessoas de alguma forma, tá ali sendo um personagem, mas isso fica para um outro episódio. Vou Né? terminar esse episódio com essa polêmica, agradecendo a você, mana, pela participação. Amei, obrigada. É, né, esse episódio ele tá no canal também oficial do Manas que Viajam no Spotify e no meu YouTube, né? Nath Nômade, Manas que Viajam também. Eu também tenho uma newsletter no Substack. Pode me encontrar lá como Nath Barbosa, Manas que Viajam também, se buscar, encontra, mas eu deixo tudo na descrição dos vídeos. E é isso. Um prazer conversar com você, matar saudade, botar Ai, papo em obrigada, dia. Nath. Amei demais. Muito, muito grata pela oportunidade. E é isso, que expanda tudo. Muito sucesso para ti também. Maravilhosa. Obrigada, mana. Um beijo.